Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo para o nosso bate-papo o Felipe Faria. Ele é o diretor executivo da Green Building. Nós vamos falar muito hoje sobre construção sustentável. Aguarde que você vai ficar surpreso com as novidades que o Felipe vai trazer. Felipe, muito obrigado por ter atendido o pedido de estar aqui para bater esse papo gostoso com a gente. Olá a todos, é um grande prazer. Hoje você vai aprender muito sobre construção sustentável, tá? Principalmente. Felipe, a gente tem aqui um hábito no programa. Quando vem um convidado que é profissional da área, a gente sempre pergunta por que foi fazer engenharia, se o pai mandou, se o tio já era engenheiro e tal. Agora, antes de começar o programa, a gente conversou, e você de formação é advogado. Conta um pouquinho para a gente como que você caiu para essa área. Como que foi a área tecnológica te contaminou? Eu tive, assim que eu me formei, eu cheguei eu fazia a fundadora da organização, ela é diplomata. Ela é cônsul-geral da Tailândia no Brasil. E na época da faculdade eu tive o prazer de trabalhar como estagiário ainda no Consulado Real da Tailândia, em São Paulo. Depois de formado, advogando no mercado, inclusive estava até no departamento jurídico de uma empresa, ela no momento da fundação da organização, isso em 2007, ela me convidou para pedir ajuda para fazer a questão de estatuto social e todo o staff burocrático para formar a organização. Eu fiz e acabei me envolvendo também com a arrecadação de recursos para iniciar nossas operações. E aquilo envolvia grandes empresas, grandes multinacionais na área da construção civil, desde incorporadores construtores até grandes fornecedores de materiais. E me motivava esse contato com as grandes lideranças corporativas dessas organizações. E a minha decisão de continuar nesse movimento, um movimento de transformação, onde tem como sustentabilidade o foco, foi uma experiência que eu tive na primeira viagem internacional, que foi para Chicago, no nosso grande evento da Organização dos Estados Unidos. A nossa organização está em 80 diferentes países. E nessa oportunidade em Chicago, eu acabei conhecendo, foi uma coincidência, foi até no ônibus, no trajeto entre o centro de convenções e uma premiação que haveria num shopping da construção ali da cidade, um senhor, estando ao meu lado, começamos a conversar bastante, ele fazia muita pergunta pessoal, por que um advogado está trabalhando num movimento relacionado à sustentabilidade? Ufa, não fui só eu, hein? Tá vendo? E essa pergunta também se estendeu para quem na época era o meu diretor, Nelson Kawakami, que ele apesar de engenheiro, mas ele é engenheiro naval e a vida toda como diretor de alto escalão de bancos no Brasil, Banco Itaú, depois a BNY Bank. E a pergunta dele era de interesse muito pessoal, e depois descobrimos quem era ele. Era um dos sócios das principais empresas de headhunter do mundo. E quando questionou, mas por que então um sócio, o dono de uma das maiores empresas de headhunting do mundo está num evento relacionado à sustentabilidade? Ele já falava que já era consenso que no mundo corporativo de alto escalão, para uma empresa ter sucesso ou para um talento se desenvolver e crescer numa grande corporação, ele tinha que ter essa ideia sistêmica de alinhamento entre desenvolvimento econômico com redução de uso de recursos naturais, mitigações de impactos socioambientais e melhora de qualidade de vida. Então, essa visão ampla, multidisciplinar, é o que guia e que motiva e que determina o sucesso de grandes corporações. Então, aquilo foi uma experiência que eu tive que fez tomar algumas decisões, e a principal foi de continuar no movimento. E aí foi picado pelo vírus da sustentabilidade. Exatamente. Ô, Felipe, quanto tempo está nessa? 10 anos. 10 anos. São 10 anos no Brasil. São 10 anos no Brasil, e eu acho que quando nos perguntam, a gente está comentando agora qual que, na nossa opinião, é o nosso legado desses 10 anos.
Antes de falar do legado, a gente tem a questão, qual foi a maior dificuldade de você iniciar um movimento de enfrentar transformação isso. com foco em sustentabilidade? Talvez a falta de informação, ou então o que a gente, na verdade a gente tem algumas barreiras, forte barreira quando a gente escuta a palavra sustentabilidade, é um conceito difícil de entender ou definir. Então, a maioria das pessoas, quando escuta o termo sustentabilidade, automaticamente linka isso com responsabilidade social, responsabilidade ambiental, apenas. A gente Que não deixa de lado o aspecto econômico desse tripé. Isso. Às vezes a gente acha que desenvolvimento econômico é sempre o vilão da degradação ambiental e social por si só. Enquanto o que a gente busca é esse alinhamento. E o que nós estamos comprovando hoje, a gente é muito conhecido por sistemas de certificações em edificações, tendo o Brasil como um dos destaques. A nossa certificação internacional forte no mercado imobiliário, ela está presente em 165 países. O Brasil é o 4º país com o maior número de projetos. Que beleza. A gente tem projeto em quase todos os estados brasileiros, falta Tocantins apenas para completar o mapa todo, né? São 1.280 projetos registrados, já mais de 400 certificados, e muitos fundos de investimentos já comprovaram que, analisando o desempenho dos seus portfólios, eles identificaram o quê? Aumento de velocidade de ocupação, aumento de retenção, valorização por metro quadrado. A gente fez uma pesquisa comparando edificações corporativas de alto padrão certificadas, LEED, em São Paulo e Rio de Janeiro, nos principais bairros, com aquelas no mesmo bairro, só que sem certificação, e apresentaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, 7% menor de vacância, em São Paulo, 9,5% menor de vacância. Agora, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, um doutorando da Fundação Getúlio Vargas, isolando o fator certificação de valorização, de localização, metragem quadrada, idade dessas lajes, identificou aumento de maior valorização entre 4% a 8%. Então, a gente está falando, na verdade, da melhor opção do mercado imobiliário, independente do seu setor e segmento de atuação. A gente está alinhando conceitos sociais e ambientais, mas aumentando a lucratividade. Isso, você está fazendo esse link, né? É esse link. Que para o empresariado é o que ele enxerga, né? Exato. E é interessante, Egídio, que a gente sempre vê, né, a construção civil, principalmente da edificação, um desperdício brutal, né, e que não tem essa consciência. E isso aí, esse resgate, né, de trazer o empresário com a visão econômica é o que vai dar esse punch, né, Eu acho que o mais importante é que, quando você falou na valorização, a sustentabilidade, todos esses itens que envolvem a sustentabilidade, isso agrega valor, ao imóvel no comércio. Então, é óbvio que vai valorizar mesmo, né? Porque você tem várias alternativas, coisas modernas, outras nem tanto, que já estão aí há muito tempo, mas que ninguém usa. E isso está realmente trazendo a diferença, né? E também tem um outro detalhe. Isso aí foi muito forte quando nós começamos o movimento. Era análise do custo. Então, no início, muito se pensava que custava muito mais caro, enquanto na verdade não é. Da nossa experiência, e de custo a gente pode falar muito bem, porque são mais de 400 empreendimentos. O acréscimo de custo, mas aí é custo de construção. Isso também é importante. Quando a gente analisa custo de uma edificação, a gente pensa num ciclo de vida dessa edificação. Se a gente dá, por exemplo, 50 anos, você vai ver que apenas 15% do custo durante esses 50 anos é custo de construção. 85% é custo de operação. É o pós. A variação de acréscimo de custo de construção, apenas desse 15%, é de 0, às vezes sequer tem acréscimo de custo, a 6%. O que determina essa variação? O nível, o quanto se coloca de tecnologia? Nem tanto. O que determina é o quanto antes se iniciou a pensar as estratégias de você conciliar essas 3 esferas aí da sustentabilidade
e a experiência das equipes envolvidas nos projetos diversos de uma edificação. Então, nós temos casos de planta industrial certificada em municípios vizinhos a Maceió, nem na capital era, com acréscimo de custo de 3%, uma planta industrial da Coca-Cola. A gente tem casos de prédios residenciais com acréscimo de custo de construção abaixo de 2%. A gente tem casos de empreendimentos certificados no mais alto nível da certificação sem acréscimo de custo de construção. Isso pensando, e aí a gente tem a grande redução dos custos de operações, de operação. Sim, que é no pós, né? Que é o pós. Né? Então, se houver acréscimo de custo de construção, você tem o payback no curto prazo. Isso sem contar o quanto que vale a valorização de metros quadrados, aumento de velocidade de ocupação, diminuição do risco de investimento. E um outro tema que a gente está trabalhando bastante, um grupo de cientistas da área médica nos Estados Unidos, eles identificaram que das principais doenças crônicas, câncer, Alzheimer, Parkinson, apenas 5% disso possui razões genéticas. 95% dessas razões nós adquirimos no curso de nossa vida, por conta do nosso nível de estresse, alimentação, se faz exercício ou não faz exercício, do ar que nós respiramos, mas não do ar lá de fora, o ar aqui de dentro. O ambiente que você vive. O ambiente. E aí eles identificaram o quanto que uma edificação, um espaço construído, ele molda nosso estilo de vida. E ele é determinante nessas esferas ou fatores levantados que podem influenciar a aquisição de doenças crônicas ou não. E aí, inclusive, a gente está trabalhando agora com um novo sistema de certificação, criado por esses estudos, diante desses estudos, que ele foca no ocupante. Então, a gente passa a falar eficiência da água, tá? Só que agora a gente fala na qualidade da água que tem contato com o ocupante, qualidade da iluminação. Tem que dar um foco especial em ocupante. E aí a gente começa a identificar aumento de produtividade, por exemplo, em empresas. Interessante, porque nós dois aqui somos estudiosos na área de saneamento, né? E a gente sempre teve essa informação, que onde tem o saneamento você tem uma melhor qualidade de vida. Mas aí, dentro do ambiente, né, a preocupação de você está sendo mais focada dentro do ambiente, também dá essa qualidade de vida, que não é só aquele que vem das concessionárias, né, mas também o interno, né? Então, a sustentabilidade que leva a melhor condição de vida dentro do próprio ambiente onde ele está, o homem está. Né? Exatamente. Muito interessante isso. Eu vou falar de uma coisa. Aqui no programa, a gente fala muito sobre a necessidade de você ter um profissional tocando a construção, tocando o projeto, porque até há pouco tempo, a noção que a população tinha é que o engenheiro, o arquiteto, o profissional da área tecnológica encarecia a construção. E, na verdade, não é isso. Você trabalha com os materiais certos, nas quantidades certas e gera economia. O custo dele é praticamente nada. E agora você está mostrando que a sustentabilidade também tem essa linha de pensamento e essa linha de ação. Então, você reparou no paralelo? A sustentabilidade está junto com a área tecnológica para aumentar a eficiência e diminuir o custo para você. E nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque já acabou o primeiro bloco. Aguarde e voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida.
Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, quero fazer a recomendação a você, telespectador. Caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode ter para esse serviço. E gostaria de falar com você também, profissional, quando do preenchimento da sua RT, no campo 07, coloque o código 038, ou então mencione cidade de Osasco, você estará contribuindo com a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos voltar com o Felipe aqui também. A gente estava falando de custo, de melhoria, né? E a gente tem sempre falado isso para o nosso telespectador, né? Orientando que, na verdade, a contratação desse profissional não é custo a mais. Você está economizando na sua construção e com melhor qualidade, né? Com maior durabilidade, porque você está usando os materiais certos nos lugares certos, né? E vem coincidir com o teu tema, que a sustentabilidade é exatamente isso, igualzinho, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, eles vão fazer um evento agora, segunda semana de agosto, Segunda né? semana de agosto. Fala um pouquinho para a gente, convida o nosso telespectador. Nós temos essa é a principal data do nosso calendário anual, que é a nossa Conferência Internacional e Expo, onde nós vamos reunir em 3 dias, 8 de agosto, 9 e 10 de agosto. Serão cerca de a composição de feira e conferência. Na feira, a expectativa são entre 10 mil, podendo ser 14 mil profissionais visitando os espaços. E na parte da conferência, são 70 sessões técnicas, são cerca de 130 palestrantes, 20 internacionais, e a gente acaba reunindo os principais empresas e profissionais envolvidos nesses 1.200 e tantas edificações que buscam tais diferenciais. Agora, no evento, nós vamos fazer 2 lançamentos especiais. Um é a nossa certificação para o setor residencial, multifamiliar, vertical ou horizontal. E é importante, a gente também é uma ONG, né? E nosso recurso não vem de processo de certificação, vem de 800 empresas associadas que fomentam nossas atividades. Então, nós estamos lançando uma ferramenta para o setor de residencial, que já conta com 14 projetos, e uma outra certificação que é complementar a essas que nós já atuamos no residencial e no corporativo, que é de edificações autossuficientes em energia, chamado Net Zero Energy Building, que fez parte dos nossos compromissos no COP Paris, onde estudos levantaram que apenas com um projeto global de eficiência energética em edificações existentes e você acelerar o conceito de novas edificações dentro dessa ideia de serem autossuficientes em energia, até 2050, nós conseguimos reduzir as 84 gigatoneladas de emissões de CO2, que é o suficiente para manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius no máximo. Então veja o quanto que nossos profissionais envolvidos na construção civil são importantes. Apenas com a nossa contribuição nós conseguiríamos manter a meta. E aqui nós estamos lançando então, um trabalho técnico desde o início do ano que envolveu uma série de empresas e profissionais. Nós criamos esse sistema de certificação e no Brasil já contamos com 12 projetos registrados que buscam essa autossuficiência energética, que incluem creche pública, inclui prédio corporativo, aí pelo Sinduscom do Paraná, prédio residencial, dentro de uma ideia de geração distribuída de energia, então investindo não só na produção em loco, mas também off-site, né? Então, em outra localidade. Centros de pesquisa e desenvolvimento, sede de construtoras. Então, a gente começa a ter uma
tipologia também diferenciada nessas edificações. Então, grandes lançamentos, a palestra magna vai focar na ideia de saúde e bem-estar nas edificações e vamos reunir grandes lideranças do setor da construção. O interessante, né, Felipe, que a indústria da construção começa a enxergar, né, esse caminho como o viável, né? Porque senão a gente vai tornar a cidade inviável. Porque quando você tem o contexto de uma construção, de um building, você está colocando ele no meio de uma cidade. E a cidade hoje, se não tiver sustentabilidade, ela se inviabiliza, né? É interessante essa observação que você fez. E aí eu te faço uma pergunta, porque no transcorrer você colocou isso. Como é que a gente, por exemplo, leva a contratação de um serviço da sua empresa? Como é que é feito? Na verdade, nós disponibilizamos informação. Você entra como uma consultoria, não é isso? Na verdade, quando a gente trabalha na parte de certificação, nós criamos os sistemas, promovemos cursos de capacitação para quem tem o interesse de trabalhar com esses sistemas de certificação, ou melhor, entender tais processos, né? A parte de consultoria é com o mercado. Então, são várias empresas, inclusive associadas, que acabam se capacitando e oferecem serviços de consultoria. Às vezes, participa dos nossos reuniões de networking e tal, para encontrar potenciais clientes, mas nós não trabalhamos não fazemos consultoria. Né? Os guidelines da certificação estão disponíveis até no nosso website. Pode, inclusive, de você certificar uma obra, você pode usar essas informações até para auxiliar no desenvolvimento de um modelo de negócio, um passo a passo, visando promover uma edificação com performance bem acima das normas técnicas diversas do mercado, né? E acho que a participação nessa feira, nesse encontro, vai auxiliar a dar elucidar novos caminhos. Vai dar um up, né? Para cada profissional e decidir como engajar. Vai ser agora na primeira semana de agosto? É isso? Dia 8, 9 e 10 8, 9 e 10. E onde vai ser? No São Paulo Expo, que é o antigo Centro de Exposições Imigrantes. Legal. Você comentou que algumas obras que vocês têm projeto, que já estão executando e tal. Dá uma pincelada para o nosso telespectador. Quais são aqueles pontos mais conhecidos que vocês atuam? Por exemplo, o uso da água de chuva, a energia elétrica alternativa, quer dizer, fonte renovável. Dá uma noção disso para a gente. Esse sistema, por exemplo, o sistema de certificação, em tese analisa uma edificação em 5 macrotemas. Localização e como se relaciona com o entorno. Energia, água, uso de materiais de baixo impacto ambiental, qualidade interna do ar. Dentro desses 5 macrotemas, você tem alguns pré-requisitos, condições sine qua non, que o empreendedor tem que cumprir, se ele quer buscar certificação. Depois, uma série de sugestões e práticas pautadas em método de desempenho, que na medida que ele vai cumprindo, ele vai pontuando. Então, ali a gente deixa um pouquinho a flexibilidade para ele entender o que naquele caso específico é apropriado ou não. Então, por exemplo, na parte de localização, obrigatório fazer todo um trabalho de proteção contra sedimentação e erosão do terreno, proteger, evitar que tenha poluição em canteiro de obra durante movimentação de terraplanagem ou até atividade de canteiro. Depois você vai estar prática de você evitar o efeito ilha de calor, seja na pavimentação ou na cobertura. Por exemplo, a cobertura, tintas reflexivas que refletem radiação e tem baixa emissão, não deixa o calor passar de fora para dentro. Coberturas verdes, né? O controle da água de chuva, seja na questão de quantidade ou da qualidade dessa água. Aí você entra com questão de pisos drenantes, você priorizar a vegetação nativa. Então, você tem muito empreendimentos agora na parte de projeto paisagístico que considera apenas espécies da Mata Atlântica,
Isso auxilia você retomar o microclima da região, né? Aí você entra, por exemplo, em água ou energia, a gente dá metas de desempenho. Olha, no mínimo seja 20% mais eficiente que um prédio baseline na questão da água. Ou então seja, no mínimo, mais eficiente em energia, 5% mais eficiente do que um prédio que já segue uma norma técnica de eficiência energética, que é o ASHRAE 90.1 de 2010. É muito difícil seguir o ASHRAE. Ser 5% mais eficiente como pré-requisito é muito difícil. Então, o que o empreendedor vai fazer? Bom, então na fase de projeto, eu vou ter que valorizar ao máximo iluminação natural, ventilação natural. Definido qual que vai ser a fachada do meu prédio, tem que ter alta eficiência. Tem que ter, a carga térmica da edificação tem que ser baixa. Então, definiu que é pele de vidro, não é qualquer vidro. Vidro que permite a entrada de iluminação, mas barra o calor. Depois você vai entrando na parte interna. Equipamentos de alta eficiência, elevadores inteligentes, um está freando, gerando energia para o outro que está subindo, iluminação de alta eficiência, automação de sistemas, né? Controles de verificação, iluminação. Aí tem uma série aí entra a parte mais tecnológica, né? Geração de energia renovável ou suporte à geração de energia renovável off-site, controle de emissões de CO2 nos espaços internos, usar tintas selantes, vernizes com baixo teor de compostos orgânicos voláteis. Então, aí é uma infinidade de fatores, de fatores, né, que podem influenciar, que levam essas edificações a serem certificadas ou não. Em termos do externo, também vocês se preocupam com a parte de trânsito? Porque hoje é complicado, né? Na parte de localização e o entorno, né? Você tem aqueles créditos relacionados à proximidade, a transporte público de qualidade, quais modais, né? Diversidade de modais, estímulo a transporte alternativo. A própria interferência no trânsito também, né? Porque se você tem um centro comercial de grande porte, ele vai influenciar e muito no trânsito local, né? E os modelos de certificação, eles vão, de tempos em tempos, a gente vai tornando mais rígido. Então, por exemplo, nós iniciamos, tinha, na época era, por exemplo, bicicletário. Ter bicicletário e condições de vestiário para o funcionário utilizar. Agora, essa nova versão que a gente lançou no final do ano passado, não basta ter... o prédio tem que comprovar infraestrutura pública para ele chegar. Então, não é só ciclovias na região, etc. e tal, né? É engraçado o pessoal da Schneider, por exemplo, que eles têm um sistema de recarga de carro elétrico. Uma vez entrou em contato no escritório que eles estavam surpresos, porque através do nosso sistema de certificação para edificação, eles começaram a vender essas recargas para algumas grandes edificações corporativas, porque eles estavam buscando os pontos para certificação de estímulo a transporte alternativo. No caso, a gente estimula transporte de baixa emissão, no caso, carros elétricos. Então, até fizeram parceria com BMW, etc. e tal, né? Então, às vezes, a construção civil ela é muito forte. Ela consegue influenciar indústrias diversas que, às vezes, a gente nem imagina. Né? Então, acho que o que a gente fala muito é essa conexão, essa magia dessas conexões. E acho que o que a gente vem construindo é uma forte rede colaborativa, né? E essa forte rede colaborativa é que nos vai dar gás, força e, quem sabe, ainda nessa geração, a gente possa progressivamente ter um ambiente onde todos tenham condições de viver, morar ou estudar numa edificação sustentável. Maravilha. Felipe, notícia ruim. Nosso tempo acabou. Infelizmente, mas tem muito assunto para a gente falar. Eu acho que nós vamos assumir um compromisso aqui, junto com o nosso público. Quando você tiver qualquer novidade do sistema... Eu acho que após a semana aí, de agosto... A gente pode marcar um outro. Você já está convidado para retornar e trazer as novidades. Assim você faz um retrospecto da feira, da exposição, do congresso e... Vamos levar isso para o nosso telespectador. Vai ser um prazer. Maravilha. Eu quero te agradecer por ter vindo e deixar para você terminar. Eu agradeço. Eu acho que esse é o momento. Acho que o Brasil passa por um momento de mudanças.
a gente acaba sendo bombardeado por mensagens, às vezes um pouco de cunho pessimistas, né? Mas eu acredito que essa união entre iniciativa privada, setor público, e temos também boas iniciativas vindo do setor público relacionado a fomento a essas edificações mais eficientes, academia, associações, né? Eu acho que nos trará condições de construir esse Brasil que queremos, né? Vamos moldar aqui o nosso mercado como nós queremos. Isso aí. Obrigado, Felipe. Obrigado, Paulo. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.